gostaria que você pudesse abrir comigo a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós leremos um versículo no capítulo 1, nós leremos o versículo 5. Nós vimos ontem que contextualizar é tentar comunicar o Evangelho do Senhor Jesus de uma maneira inteligível, relevante e aplicável. É um esforço realizado para a comunicação deste Evangelho. Este esforço se dá por diversos motivos. Um desses motivos é justamente a nossa diversidade linguística e cultural. O segundo motivo tem sido a mudança, a transformação contínua da sociedade na qual nós nos inserimos. Eu trabalhei entre os Concombas em Gana durante vários anos. Nós tínhamos ali uma tribo próxima a nós, que era a tribo dos Gonjas. E os Gonjas, eles têm um provérbio que diz assim: os cachorros de ontem não conseguem caçar os coelhos de hoje. E com isso eles estão querendo dizer que nós vivemos em uma sociedade que está em constante mudança. A linguagem muda, a cosmovisão se altera, a maneira como se percebe a vida, os conflitos e as possíveis soluções também se alteram. E porque essa linguagem muda, porque essa roupagem muda, nós precisamos também aprender a cada nova década a comunicar o Evangelho de maneira contextualizada, que seja inteligível, que se torne cada vez mais relevante também para quem o ouve e que seja, sobretudo, aplicável naquelas vidas. Agora, percebam comigo, nós participamos de muitas conferências. Vocês certamente participaram de outras conferências ano passado, este ano, estão quase que diariamente tendo alguma atividade em suas igrejas. E nós enchemos a nossa mente, a nossa cabeça de ideias, de percepções, de pensamentos e de conhecimento. Mas nós temos uma natural tendência de dificuldade para traduzir esse conhecimento para a nossa vida e para o nosso ministério. Relendo um artigo de John Knox, ele dizia que a ponte entre o conhecimento e a transformação é o quebrantamento. E eu procurei aplicar aquilo em meu coração. O que ele está dizendo, em outras palavras, é que nós podemos encher a nossa mente de conhecimento, de compreensão, de concordância sobre princípios e práticas em uma conferência como esta, mas se nós não nos quebrantarmos na presença de Deus, se não tivermos um coração quebrantável e ensinável, nós não vamos passar por verdadeira transformação nem em nossa vida e nem em nosso ministério. Agora, é certo que nós não conseguimos quebrantar a nós mesmos. Nós somos tão limitados e tão dependentes da presença e da intervenção de Deus que nós precisamos dele para que realmente o nosso coração se quebrante. A minha oração nessa conferência, especialmente de ontem para hoje, para o meu próprio coração e também para o seu coração, é que Deus nos quebrante, para que aquilo que nós temos ouvido, pensado, refletido, possa de alguma forma passar pelo quebrantamento e gerar verdadeira transformação. Vidas transformadas, famílias transformadas, ministérios transformados e que possam vivenciar plenamente a verdade da palavra de Deus. Eu gostaria, portanto, de ler com vocês a palavra de Deus. Fiquemos de pé por mais um minuto e leiamos primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, o que mais, irmãos? No Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Vocês podem se assentar, irmãos, mantenham suas Bíblias abertas comigo neste texto. Se nós pensarmos o que acontece neste contexto, é algo fantástico. Em Atos capítulo 17, nós lemos que Paulo passou 3 semanas em Tessalônica. 3 semanas, irmãos. Durante a semana, ele expunha o evangelho na praça, que era também um mercado. Aos sábados, ele frequentava a sinagoga e expunha a palavra de Deus. E depois de 3 semanas, nasceu uma igreja em Tessalônica. Este é um relato de uma
da plantação de uma igreja como um fenômeno fantástico. Seria o equivalente ao CTPI enviar um plantador de igrejas para um local assim não alcançado. Nunca o evangelho foi pregado e depois de 3 semanas o plantador de igrejas, ele pega o telefone e conversa com o Jonatas, porque é ele que resolve as coisas. E aí conversa, Jonatas, é o seguinte, aqui eu plantei a igreja, está todo mundo crente, está tudo certo. Qual é a próxima região para onde vocês podem me enviar? 3 semanas. Eu posso imaginar que os tessalonicenses ficaram encantados com Paulo. Eles ficaram encantados com o que aconteceu, deslumbrados com aquele fenômeno de conversão, de ajuntamento e de nascer de uma igreja genuína em apenas 3 semanas. E talvez esta pergunta estava no imaginário daqueles crentes. O que fez uma igreja nascer em um tempo tão curto em nosso meio? Quais eram os elementos? Qual foi a força? Qual foi o fenômeno, o elemento principal que fez esta igreja nascer? E Paulo ele escreve essa carta a essa igreja com vários objetivos, mas um destes objetivos, talvez o mais claro em sua mente, em um momento inicial, era justamente esclarecer o que fez essa igreja nascer. E ele começa essa carta no capítulo 1, versículo 5, dizendo: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. É interessante, meus irmãos, se nós notarmos a construção dessa sentença no palavreado de Paulo, nós vamos entender claramente que Paulo está comunicando à igreja em Tessalônica, em primeiro lugar, que o elemento principal que chegou e gerou transformação não foi ele mesmo, não foi Paulo. Que o elemento que gerou transformação de vidas e o nascer de uma igreja em Tessalônica não foram os apóstolos, não foi a igreja em Jerusalém, mas foi o evangelho do Senhor Jesus. Ele começa então pontuando e afirmando, porque o nosso evangelho é o que chegou e transformou vidas. Este evangelho não chegou tão somente em palavra, no original grego em logia, em especulação humana, em capacidade comunicacional. Notem que Paulo intencionalmente ele está retirando as luzes de sobre a sua cabeça e ele está colocando os holofotes sobre o evangelho. Ele está dizendo, vocês talvez estejam encantados com a minha habilidade, a minha retórica, meu conhecimento teológico, dizia Paulo, mas não foi por causa dessa logia, da minha capacidade comunicacional que vocês se converteram. Não foi por causa da minha habilidade missionária que vocês se entregaram a Cristo. Nasceu uma igreja em vosso meio, porque o evangelho é o poder de Deus. Paulo, irmãos, ele declara isso de maneira claríssima, neste versículo 5. O evangelho é o poder de Deus. Ele fala sobre a habilidade humana, e ele contrasta com o poder de Deus. E ele diz, nasceu uma igreja em vosso meio, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo. Agora permitam-me abrir aqui um parênteses. Se nós fôssemos analisar exegeticamente este versículo, nós precisaríamos entender que quando Paulo diz que o evangelho não chegou até Tessalônica em logia, em palavra, em capacidade comunicacional, mas sobretudo, e ele destaca 3 elementos, poder, Espírito Santo e plena convicção. No original grego nós podemos entender claramente que Paulo está dizendo, em outras palavras, que a habilidade comunicacional não foi um elemento essencial, mas estava presente. Ele está dizendo que o evangelho não chegou tão somente em palavra, em logia, mas chegou também em palavra e logia. Ele está dizendo, não fechem os olhos para a necessidade de se comunicarem bem, de transmitirem bem, de falarem a língua, de compreenderem a sociedade, porém isso não é o principal, não é isso que gera transformação. Entendem, meus irmãos, eu creio que este texto é por demais adequado quando nós pensamos em contextualização. A necessidade de comunicarmos bem, de forma inteligível, aplicável, relevante, mas em uma consciência teológica e bíblica de que não é a nossa capacidade humana, comunicacional que irá plantar igrejas, mas sim o poder de Deus. E aí Paulo então destaca esses 3 elementos. Ele diz, nasceu uma igreja, isso aconteceu em 3 semanas, é fantástico, porém não foi por causa da minha capacidade de comunicar, porém ele destaca em primeiro lugar
pelo poder de Deus, o dinamis de Deus, a presença que intervém de Deus. Deus está sempre presente, mas por vezes Deus faz algo miraculoso e transforma corações. E este dinamis de Deus, essa presença de Deus fez algo assim fantástico acontecer naquele lugar. Pessoas se converteram, pessoas se ajuntaram e nasceu uma comunidade que segue a Cristo em 3 semanas. Eu creio que a concepção bíblica, a compreensão bíblica de que a plantação de igrejas é um fenômeno que se dá, sobretudo, pela manifestação do poder de Deus, tem 2 efeitos no meu e no seu coração. Em primeiro lugar, isso dá paz ao meu coração, porque se o meu ministério depende de Deus, eu não meço o meu ministério pelas minhas forças, porque eu conheço as minhas forças, e você conhece as suas forças, e nós temos forças extremamente limitadas. Se nós fôssemos sonhar com o ministério a partir da nossa habilidade pessoal, nós iríamos sonhar com o ministério deste tamanho, nessa extensão. Mas se nós sonhamos com o ministério a partir da habilidade de Deus, do poder de Deus, qualquer coisa pode acontecer. Então há 2 efeitos extremamente relevantes quando nós embasamos a plantação de igrejas no poder de Deus, nesta compreensão bíblica. Em primeiro lugar, eu retiro a ansiedade do meu coração, porque eu não converto pessoas. Em segundo lugar, eu tenho grandes sonhos, porque em Deus qualquer coisa pode acontecer. A região daquela cidade mais difícil, aquele condomínio inacessível, aquela tribo mais distante, eles podem, em 3 semanas, para olharmos aqui o que aconteceu em Tessalônica, eles podem ser alcançados, quebrantados e salvos no Senhor Jesus. No poder de Deus, isso pode acontecer. Na habilidade humana, isso jamais aconteceria. Em segundo lugar, Paulo destaca não apenas o poder de Deus, mas ele diz no Espírito Santo. Franz Schaeffer nos diz que nós podemos convencer uma pessoa que essa pessoa é pecadora, mas nós não podemos convencê-la de que ela está perdida e precisa de Deus. Ele quer dizer que nós podemos convencer uma pessoa que ela é moralmente imperfeita, pecadora, que a sua vida não é perfeita, nós podemos fazer isso. Mas nós jamais convenceremos uma pessoa de que ela está perdida e que ela precisa desesperadamente de Deus. Esta percepção íntima, essa percepção pessoal de que, além do pecado, aquilo que quebrou o universo e quebrou a minha vida, eu me encontro perdido e necessito desesperadamente de Deus, é a ação puramente do Espírito Santo. Paulo, portanto, ele constrói e resume aqui parte da sua missiologia. Ele diz, é o evangelho que chega e faz nascer igreja. Sem o evangelho, nada. Mas esse evangelho chega em comunicação humana, mas a comunicação humana não é o essencial, não é o principal. O principal é o poder de Deus. E quando o Espírito Santo age, as coisas acontecem. Paulo está aqui tratando sobre essas coisas importantíssimas. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pregar para a mesma pessoa, da mesma forma, várias vezes. Já tiveram essa oportunidade? Quando eu era seminarista em Recife, eu me lembro que me encontrei, indo para a congregação em que eu trabalhava, me encontrei em um pequeno mercado, e lá havia um homem bem aberto para ouvir o Evangelho. Eu entrei para compartilhar o Evangelho com ele, e ele disse, Ronaldo, eu não quero ser crente, eu não compactuo com as verdades que vocês pregam, mas eu gosto de ouvir vocês falarem. Eu falei, que coisa boa. Eu me sentei ali com ele e falei sobre o Evangelho, ele disse, volte sempre que você quiser. E eu peguei naquela palavra. Então, a cada vez que eu ia para a congregação, passava pelo mercado, quando o mercado estava assim, bem tranquilo, eu entrava naquele mercado e dizia, você tem aí uns 15 minutos? Ele dizia, claro. Me colocava ali uma cadeira, eu sentava com ele e eu comunicava o Evangelho do mesmo jeito, as mesmas palavras, os mesmos textos, as mesmas histórias. Chegou a tal ponto lá pela 5ª, 6ª, 7ª vez que eu entrava
E ele já fazia uma piada comigo: Ronaldo, você parece meio cansado, para você não ficar mais cansado, eu mesmo vou pregar o evangelho para o meu coração, senta aí que você vai ver. E ele falava tudo o que eu falava, ele citava os textos bíblicos, ele contava as histórias, e no final dizia: mas olha, só para eu me sentir bem, deixa que eu vou falar também um pouco mais. 5, 6, 7 vezes, 9, 10 vezes, na 11ª vez, eu entrei e ele fez a mesma brincadeira, falou a mesma coisa, eu repeti a mesma coisa, preguei o mesmo evangelho. Meus irmãos, no final eu vi que lágrimas desciam daquela face e aquele homem naquela tarde se entregou ao Senhor Jesus. E eu fui para casa pensando o seguinte, com essa pergunta: o que aconteceu aqui de diferente? Eu falei a mesma coisa, o mesmo tom de voz, a mesma história, ele fez a mesma brincadeira. Paulo explica, é a ação do Espírito Santo de Deus, e é por isso que faz sentido atravessar a rua 10 vezes para pregar o evangelho naquele condomínio, faz sentido entrar naquela tribo e permanecer 45 anos, mesmo que ninguém se converteu, na expectativa de que um dia, na ação do Espírito Santo, uma igreja há de nascer. O poder de Deus no Espírito Santo, e é interessante que apenas o terceiro elemento aqui é humano. Acompanhe esse pensamento paulino. Paulo está aqui desenhando um resumo da sua missiologia, na plantação de igrejas. Nasceu uma igreja, é pelo evangelho. A comunicação humana, devemos esmerar na comunicação, mas não é ela que transforma, é o poder de Deus, na ação do Espírito Santo. Quanto a nós, plantadores de igrejas, nós precisamos ter apenas uma coisa, e ele diz, e em plena convicção. A expressão grega pleroforia, que é traduzida aqui como plena convicção, significa uma certeza íntima, pessoal, a despeito de qualquer coisa. Em outras palavras, seria a certeza que nós precisamos ter de que nós estamos no lugar certo, fazendo o que Deus quer. Se vocês me permitem um certo simplismo, eu diria que para nós que plantamos igrejas, basta nos termos pleroforia, uma convicção pessoal e íntima, inquestionável em nosso coração, de que nós estamos no lugar certo onde Deus nos colocou, fazendo a coisa certa que Ele deseja de nós. O resto o Senhor há de fazer. Então, dos 3 elementos, o poder de Deus é de Deus, a ação do Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus, a convicção é convicção humana, é também dada por Deus, mas está em nossos corações. Então, se há algo que você pode sair daqui com uma oração clara em seu coração, em sua vida, é essa: Senhor, me dê pleroforia, plena convicção e certeza de que eu estou no lugar certo, na hora certa, fazendo o que o Senhor quer, e eu continuarei e vou perseverar até que o Senhor se manifeste. Porque se um dia o Senhor se agradar e derramar poder, e o Espírito Santo agir, uma igreja vai nascer. Se isso acontecer em 3 semanas, louvado seja o teu nome. Não permita que eu fique orgulhoso em 3 semanas. Se demorar 30 anos, louvado seja o teu nome, me dê perseverança, para eu não parar ao longo do caminho. Mas, Senhor Deus, não retire de mim esta plena convicção a despeito das circunstâncias. Pleroforia é um termo usado até hoje na Grécia, quando uma pessoa diz que tem uma certeza clara, pessoal e íntima, a despeito do que dizem os outros. É quando você é combatido naquilo que você faz, na sua função, e você diz: os sinais mostram o contrário, mas eu sei que Deus me quer aqui, fazendo o que eu estou fazendo. Vamos pensar, portanto, com essa base em mente, nesta conceituação. Creio que nós podemos ler juntos, vamos lá? Plantação de igrejas em um critério bíblico é um processo que ocorre com a pregação do Evangelho, no poder de Deus, na ação transformadora do Espírito Santo e com profunda convicção daquele a quem o Senhor chamou. Então nós podemos aqui resumir este texto em Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Passemos para esta segunda parte. Alguns critérios bíblicos para contextualização. Há diversos critérios bíblicos. Hazel Grave nos fala sobre 13 critérios bíblicos para contextualização. Eu escolhi resumir em 3 e pontuar 3 que eu creio que seriam talvez os principais
para o nosso contexto neste lugar. O primeiro critério bíblico para a contextualização seria justamente a mensagem. E a pergunta é: que mensagem nós vamos contextualizar? Um dos problemas para a compreensão e aplicação da contextualização, ou do princípio da contextualização no Brasil, é porque quando o brasileiro ouve sobre contextualização, ele pensa muito mais na abordagem da contextualização do que no conteúdo da contextualização. Pensa mais na técnica, na metodologia, na habilidade comunicacional do que na mensagem a ser comunicada. Eu creio que nós precisamos resgatar essa herança bíblica de que o principal num processo de comunicação do Evangelho é o conteúdo. Sem o conteúdo, você pode ter qualquer habilidade humana, que será uma habilidade disfuncional. Notem que em Atos capítulo 9, capítulo 13 e capítulo 17, o apóstolo Paulo ele prega o Evangelho do Senhor Jesus. Vocês podem depois se esmerar na leitura e na comparação dessas três experiências bíblicas. No capítulo 9, Paulo ele prega aos judeus. No capítulo 13, aos judaizantes. No capítulo 17, aos gentios. Notem que no capítulo 9, Paulo prega aos judeus, portanto ele começa a sua pregação falando sobre os patriarcas. Os judeus tinham a revelação do Antigo Testamento. Paulo depois passa dos patriarcas e ele começa a lhes falar sobre a promessa, o Messias prometido. Era no imaginário e na crença judaica aquilo que enchia os corações, mas Paulo vai desaguar a mensagem no Senhor Jesus Cristo que morreu e ressuscitou. Concordam, irmãos? É esta mensagem. Paulo deságua ali, ele começa dos patriarcas, passa pela promessa veterotestamentária e deságua em Jesus que morreu e ressuscitou. No capítulo 13, Paulo fala aos judaizantes, que assumiam a lei judaica, mas não eram judeus por origem. Paulo, portanto, ele começa da mesma forma. Ele fala sobre os patriarcas, ele fala sobre a promessa veterotestamentária, mas ele inclui um elemento, o Messias prometido a todos os povos. E ele então abre na mente daqueles judaizantes a ideia de que esse Messias foi prometido não apenas a Israel, mas também a eles que não eram de origem judaica. Mas Paulo deságua no mesmo lugar, Jesus Cristo que morreu e ressuscitou. Capítulo 17, Paulo fala aos gentios, os gentios não tinham a revelação, não tinham a convicção e o conhecimento veterotestamentário. Paulo não começa com os patriarcas, Paulo não menciona a promessa. Em lugar dos patriarcas, Paulo começa com a criação, com a natureza. Em lugar da promessa, Paulo fala sobre o pecado que quebra e corrompe, mas Paulo deságua no mesmo lugar, Jesus Cristo que morreu e ressuscitou. Meus irmãos, neste processo de contextualização da mensagem, em que Paulo utiliza, ora, alguns elementos bíblicos e ora, outros elementos bíblicos para comunicar o Evangelho, ele o faz biblicamente, apesar de que ele segue uma trilha distinta para cada ambiente e cada público, mas ele deságua naquilo que é essencial. Jesus Cristo morreu, porém ressuscitou e está vivo em nosso meio. É fantástico. Ele não perdeu o conteúdo, ele não se perdeu em si mesmo, em suas próprias palavras, em ilustrações extremas, externas. Paulo ele se ateve naquilo que era essencial, a mensagem, a comunicação do Senhor Jesus Cristo. Ontem eu conversava com alguns amigos aqui, e num contexto transcultural, às vezes nós nos deparamos com um dilema. Chegamos em um lugar e temos apenas uma oportunidade para pregar o Evangelho. Portas que estão meio fechadas, insegurança se lá poderemos permanecer, e nós temos apenas uma tacada para falar ou expor o Evangelho para quem jamais ouviu o Evangelho. E essa é uma pergunta que nós nos fazemos como missionários transculturais. Se nós temos apenas uma chance, uma tacada, para expor o Evangelho para quem nunca ouviu, o que nós devemos falar? E meus irmãos, a resposta é simples: conte a história do Senhor Jesus. Se você tiver 3 meses de trabalho, você faz o trabalho completo. Se você tiver 3 anos, use aí o método cronológico para começar da criação e chegar até a segunda vinda. Mas se você tiver apenas uma tacada, conte a história de Cristo.
Paulo tinha essa ideia do que era essencial na comunicação do evangelho em sua mente, em seu coração. Ele era um homem preparado para pregar o evangelho em 3 meses, mas também para fazê-lo em 30 minutos. E ele sempre desaguava no mesmo lugar. Jesus Cristo, ele morreu, porém ressuscitou, está vivo entre nós, é Senhor e Salvador das nossas vidas. A mensagem, segundo elemento essencial, como critério bíblico para contextualização, a comunicação. Nós falamos um pouco sobre isso ontem. Eu gostaria de expressar algo mais nesta manhã. A comunicação deve ser, sem dúvida, inteligível, relevante. O que mais, irmãos? Aplicável. Quando nós trabalhamos em um contexto intercultural ou transcultural, é fácil nós entendermos, e nós o fazemos de imediato, que nós precisamos aprender uma outra língua, pelo simples fato de constatação que eles não entendem o que nós falamos, nós não entendemos o que eles falam. Isso é claro para nós, mas por vezes para vocês ou outros que trabalham na própria cultura, nós podemos cometer esse erro de achar que porque nós somos brasileiros trabalhando no Brasil, nós não precisamos entender a língua daquela geração, daquele segmento social e a sua cultura. Mas notem que a geração de hoje fala uma língua diferente, que vocês precisam aprender, que aquele segmento social com que você vai trabalhar, se você não faz parte daquele segmento social, fala uma língua que você também não compreende. E o que você falar não vai ser bem compreendido por eles. No nosso caso mais extremo, isso é como um choque e a gente é forçado a se adaptar. Me lembro que quando nós chegamos para trabalhar com os concombas falantes do Limompelo, eu comecei a perceber de início, era uma língua ágrafa ainda sem escrita, e nenhum deles falava nenhuma língua que eu conhecia, e eu não falava a língua que eles conheciam. Então, fiquei ali os primeiros meses apenas escrevendo foneticamente o que eu ouvia, e eu me lembro que a primeira palavra que eu entendi o significado, depois de uns 15 dias, foi a palavra nhin, que era água, porque eu escrevia, alguém falava ganinha, e aí você escrevia ganinha, e depois escrevia o cenário. Alguém se levantou, pegou a água e entregou para um homem mais idoso. Possibilidades. Menino, já te falei, pegue água e dê para o seu pai. Ou então, possibilidade 2. Olha, lembra aquilo que eu já te falei. O menino vai e coloca a água nas mãos de uma pessoa mais idosa. A língua concomba, a língua limompelo, era uma língua, e é uma língua semitonal. Então, por exemplo, o termo na, mais curtinho, na, significa homem, mais prolongado, na. Mãe, na sangue, na árvore, na retroceder ou andar para trás. Então, quem é afinado já tem um chamado missionário transcultural. Agora, imagine eu e minha esposa que nós somos desafinados, não é? Eu levei 1 ano para ter segurança de chamar o chefe de chefe, porque chefe em Limompelo é ubor. E cachorro em Limompelo é ubor. É apenas um semitom um pouco mais alto no primeiro vocóide, que é o U. Ubor, cachorro, ubor, chefe. E o medo de chamar o chefe pelo nome errado, 1 ano ali praticando. Mas então é claro para nós que se nós nos envolvemos em uma cultura como esta, fica evidente que eu preciso aprender a língua. Porém não é tão evidente para vocês, talvez. E este é o problema da má contextualização. Porque, meus irmãos, nós vivemos hoje em uma sociedade diferente daquela que nossos pais viviam. É diferente pregar o evangelho para uma comunidade rural, uma comunidade urbana, suburbana e tribal. É diferente. Mesmo fazendo em português, a forma como se percebe a vida. A nova geração hoje é uma geração hedônica, uma geração narcisista, individualista, triunfalista, imediatista. Se nós não viemos desta geração, se nós não viemos deste segmento social, a linguagem que nós falamos não vai ser compreendida. É simples assim. Por isso a necessidade de nós fazermos leituras socioculturais profundas. Pesquisa sociocultural responsável para saber como comunicar o evangelho de uma maneira relevante, inteligível e aplicável naquela cultura, naquele segmento social que está aí em nosso coração. Eu gostaria de rapidamente chegar com vocês nesta terceira parte, esse terceiro critério, que é a fidelidade.
A fidelidade aqui eu não me refiro à fidelidade do conteúdo do Evangelho, porque o Evangelho é fiel. Não me refiro à fidelidade daquele que inspirou e nos deu o Evangelho, porque Deus é fiel. Me refiro aqui à fidelidade daquele que transmite o Evangelho. É certo que a mensagem vai além do mensageiro. É certo que mesmo na nossa infidelidade, Deus permanece fiel. É certo que mesmo cometendo erros pessoais, profundos, na transmissão do Evangelho, Deus pode ainda utilizar o Evangelho de alguma forma para converter corações, porque o Evangelho é o poder de Deus. E quem converte os corações é este Evangelho, é esta mensagem, e não somos nós. Mas mesmo assim, Deus requer de cada um de nós que nós sejamos despenseiros, ok, irmãos? Fiéis. Abra sua Bíblia comigo rapidamente em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, versículo 2. Nós já ouvimos ontem à noite rapidamente sobre este texto, mas numa perspectiva do envio de Paulo e Barnabé. Estava aqui a igreja de Antioquia para enviar estes dois homens de Deus. Em Atos capítulo 13, versículo 2, nós lemos uma descrição que fala a respeito da liderança do versículo 1 e com destaque de Paulo e Barnabé. Diz assim a palavra de Deus: e servindo eles, se refere aqui a Paulo e Barnabé, e talvez, alguns exegetas pensam que se refere aqui a toda a liderança no versículo 1, e Paulo e Barnabé inclusos nessa liderança. E servindo eles, Paulo e Barnabé, ao Senhor, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo falou, a igreja ouviu. Nós não sabemos, e o texto não nos diz como a igreja ouviu. Talvez profetas e mestres, descritos no versículo 1, foram aqueles que instruíram a igreja. Talvez a igreja percebeu em seus corações o que Deus falava. É certo a postura da igreja. A igreja estava em jejum e oração quando ouviu a palavra de Deus. Porém aqui, este verbo, esse servindo eles ao Senhor, esse verbo nos chama a atenção porque é um verbo raríssimo em todo o Novo Testamento. Normalmente, as construções que tratam do serviço no Novo Testamento são feitas a partir da expressão grega doulos, que é traduzida aí como servo, como escravo. E doulos era aquele que servia ao seu senhor individualmente, ao seu amo, e até entendia os seus desejos mais profundos. Este era o doulos. E é assim que Paulo se apresenta em muitas cartas. Eu sou Paulo, doulos, servo, escravo do Senhor Jesus. Porém, não é doulos o termo que constrói o verbo servindo aqui, curiosamente. Quando este termo não é usado, o segundo termo que é usado, e aí compõe 99% dessas construções no Novo Testamento, é o termo diáconos, que é também um servo. Diáconos é aquele que serve a Deus servindo a comunidade. Mas este termo também, curiosamente, não é utilizado nessa construção. É utilizado um termo mais raro para construir este verbo. É o termo leiturgos. O leiturgos, de onde nós temos em português liturgo, mas num significado diferente. O leiturgos era aquele que servia ao Senhor sendo uma bênção, sendo alguém de edificação no meio do povo de Deus. Seria aquela pessoa a qual nós poderíamos assim falar, esta pessoa é uma bênção em minha vida. O meu dia estava triste, eu peguei o telefone e conversei com ela 5 minutos, parece que meu coração se abriu. Pode faltar qualquer pessoa na reunião de oração, se aquela pessoa faltar, parece que falta alguma coisa importante, porque ela é abençoadora. E é interessante que é justamente esta palavra, leiturgos, que é a palavra utilizada para construir esse verbo, leiturgunton. Significa que Paulo e Barnabé, eles serviam ao Senhor sendo uma bênção na igreja em Antioquia. E porque eles eram uma bênção em Antioquia, disse o Espírito Santo, separai-me para que eles possam ser enviados aos gentios. Algumas aplicações rápidas nesta conclusão. Em primeiro lugar, não enviem para longe aqueles que não são uma bênção perto. Quem não é uma bênção perto, jamais será uma bênção longe. Aquele rapaz, aquele vocacionado, aquele excepcional comunicador do Evangelho,
que passou em todos os testes, que tirou 10 em todos os cursos de plantação de igrejas, se ele não tem um caráter de Cristo e não é uma bênção na igreja local, ele não será uma bênção em outra cidade, em outra nação e em outra cultura. É simples assim. Nós podemos aplicar quanto ao envio missionário. Em segundo lugar, uma aplicação mais eclesiástica. Vamos chegar um pouco mais perto do contexto de vocês. Uma igreja que não é leiturgos, uma bênção perto, jamais será uma bênção longe, irmãos. Uma bênção, uma igreja que não tem o caráter de Cristo, onde ela está, em seu próprio meio, em sua própria comunidade, jamais terá o caráter de Cristo espelhado quando atravessar o bairro, se envolver num projeto no outro lado do planeta. Aliás, seria até mesmo uma atitude hipócrita da nossa parte, nós nos envolvermos com missões distantes de nós, talvez transculturais, que servem como uma cortina de fumaça para esconder a necessidade gritante que nós temos de transformação em nosso meio. Se nós não somos leiturgos, bênção perto, nós não poderemos ser jamais bênção longe. Uma aplicação um pouco mais próxima de vocês e também do meu coração. Quem prega a palavra de Deus, quem expõe a palavra de Deus, quem não é bênção perto, individualmente. E qual é o círculo mais próximo de nós individualmente? É a nossa família e os nossos amigos mais pessoais, não é isso? Quem não é leiturgos, uma bênção perto para a família, para a esposa, o marido, os filhos, os pais, os sogros, os tios, que estão ali ao seu redor, e para os amigos mais chegados, jamais, eu creio que não tem autoridade bíblica para pensar que será uma bênção longe. Porque essa coisa do evangelho é coisa que transforma primeiro o meu coração para que eu possa expor. Senão não faz sentido. Esse negócio de contextualização não é técnica, não é metodologia. É nós encarnarmos a verdade aplicável do evangelho e falar, esse negócio é para a minha vida, o jeito que eu olho, que eu falo, me comunico, me relaciono, que eu trabalho, que eu pastoreio, que eu sou missionário. E se não for assim, não funciona lá longe. E se funcionar lá longe, é pela graça e misericórdia de Deus, mas não nos isenta da culpa de que nós não fomos primeiramente transformados por aquilo que nós pregamos. Contextualização não é um argumento técnico comunicacional. Contextualização é o temor gerado em nosso coração de que essa mensagem, ela será aplicada em primeiro lugar na vida daquele que a comunica. É uma grande responsabilidade. Eu gostaria de encerrar partilhando com vocês. Como missionário, eu gosto muito de biografias missionárias, e uma das biografias que reli nesses dias me chamou a atenção alguns detalhes que haviam escapado na primeira leitura, é de Adoniran Judson. Judson, ele foi um missionário que chegou na Birmânia, hoje é Mianmar, é o mesmo país, com outro nome. Antiga Birmânia. Ele chegou ali em 1813, permaneceu até 1831, pregou o Evangelho de Jesus. Judson tinha um ardor em seu coração, pregar a Cristo. Depois de um ano aprendendo birmanês, mal aprendido, porque ele só foi falar com fluência no terceiro ano, ele escreveu um folhetinho em birmanês, conseguiu ali reproduzir e entregou para alguns birmaneses. O pessoal não gostou, poucas pessoas liam, ele ajudou alguns a lerem, alguns engavetaram, outros jogaram fora. Primeiro ano. Ao longo daqueles 17 a 18 anos que Judson passou ali na Birmânia, ele enfrentou, irmãos, de tudo. Ele foi preso 3 vezes, foi torturado diversas vezes, perdeu a esposa, perdeu o filho na Birmânia. Recebeu cartas de amigos dizendo, olha, eu acho que você entendeu mal o seu chamado, volte. Mas ele tinha pleroforia, plena convicção. Ele diz, este é o meu lugar, este é o momento de Deus em minha vida, eu não entendo o que Deus faz, mas está em suas mãos. Permaneceu. Um detalhe que me escapou na primeira leitura, mas me chama a atenção na segunda, é que naqueles 17 a 18 anos de ministério, ele enfrentou depressão profunda durante 10 anos. Depois de 10 anos de trabalho, não tinha nenhum crente birmanês. Sabe o que é trabalhar 10 anos em um lugar, ninguém se converter? Depois de 12 anos, tinha uns 10 crentes, e ele escreveu uma carta assim, olha gente, não se anime não, porque eu acho que esse pessoal não é convertido de verdade. A coisa era terrível, terrível.
Depois de 14 anos, algo assim fantástico acontece. Um birmanês acha em uma gaveta um folheto. Era o folhetinho que ele fez no primeiro ano de ministério. Abriu o folheto e a palavra de Deus, o evangelho de Deus, entra na mente, o poder de Deus o traz ao coração, o Espírito Santo de Deus quebranta aquela vida e o traz ao Senhor Jesus. Aquele homem se converte e, fascinado com o evangelho, começa a chamar dezenas e centenas de pessoas e espalhar o folheto, e escrever o folheto e distribuir. E centenas de pessoas se convertem com o folhetinho que Judson fez no primeiro ano de ministério, e mal feito. Quando eu li sobre isso, eu pensei, mas se o negócio era fazer o folheto, por que ele sofreu tanto? Podia ficar um ano feito o folheto e pudesse ir embora. Mas os planos de Deus para a comunicação do evangelho não envolvem apenas aqueles que precisam ouvir o evangelho. Envolve também aquele que comunica o evangelho e a necessidade que nós temos em passar pelo processo de Deus. Plantar igrejas, irmãos, é um privilégio. Se você não plantar a igreja que Deus colocou aí em seu coração, outro fará, e possivelmente fará isso melhor do que você. Se eu não trabalhar na Amazônia, onde Deus me colocou agora, outro fará, e fará isso melhor do que eu estou fazendo. Plantar igreja é um privilégio, e nós precisamos passar por esse processo. Depois de 17 a 18 anos, ele deixa a Birmânia, com 63 igrejas plantadas e mais de 200 líderes treinados. Uma bênção! Mas a história pela qual ele passou, só ele sabe. Ele e Deus conhecem muito bem. Agora, curiosamente, Mianmar é hoje um dos países mais fechados para o evangelho. Quem se envolve com missões transculturais aqui sabe sobre o que eu estou falando. Até em catástrofes naturais, eles às vezes não querem aceitar a ajuda humanitária com medo de que no meio daquela ajuda se infiltrem missionários para pregar o evangelho. Eles têm até razão desse medo, não é? Mas ali não entra o evangelho, porém em Mianmar hoje há entre 2 a 4 milhões de crentes no Senhor Jesus. Patrick Johnston e outros pesquisadores começaram a pensar sobre isso. Que dúvida, que mistério! Em um país onde não há missionários, não se pode pregar o evangelho de Cristo, há entre 2 a 4 milhões de crentes conhecidos. Como esse pessoal se converteu? E hoje, com a pesquisa incipiente, nós sabemos a resposta. Esses crentes de hoje são filhos de crentes, são netos de crentes, bisnetos de crentes, que ouviram o evangelho lá no século XIX, quando um homem, a despeito das angústias da vida e do ambiente, ele teve pleroforia, ele teve convicção que Deus ali o colocou, Deus tinha alguma coisa em sua mente, em seu coração, e isto o bastava, era o suficiente. Que Deus nos abençoe a plantar igrejas para a sua glória. Vamos orar? Curva a sua cabeça, eu gostaria de orar com você. Senhor Deus, abençoe a cada um de nós nesta conferência, de maneira que possamos ver em nossos ministérios o poder do Senhor, a ação do Teu Santo Espírito, e que o Senhor possa cobrir cada um de nós com essa certeza íntima, pessoal, de que nós estamos no lugar certo, fazendo o que o Senhor deseja. Para aqueles que aqui estão com dúvida, estão na encruzilhada, têm que tomar uma decisão, Senhor Deus, mostra o caminho de maneira clara em nome do Senhor Jesus. A todos nós, nos dê, Senhor Deus, perseverança para não pararmos ao longo do caminho. Se o Senhor nos der um ministério em que uma igreja nasça em 3 semanas, como aconteceu com Paulo, louvado seja o Teu nome, a glória do Senhor, porque foi o Senhor quem fez. Ó Deus, se demorar 3 anos, 30 anos, nós queremos apenas ter a certeza de que estamos sendo fiéis ao Senhor. Nos ajuda a perseverar. Ajuda-nos a comunicar o Evangelho de maneira contextualizada a partir do nosso próprio coração, aplicada à nossa vida, à nossa família e às pessoas com as quais nós trabalhamos. Dá-nos, Senhor Deus, da Tua graça, que é melhor que a vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Que Deus os abençoe, irmãos.